Hare Krishna, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma palestra do Hare Recife. Meu nome é Radha Shakti Devidasi e temos a presença especial aqui do Brahmashi e a gente vai cantar um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando. Aí vão dizendo se o microfone tá ok, né? Se alguém puder dizer pra gente se o áudio e a imagem estão boas. A gente vai cantar um pouquinho aqui enquanto o pessoal entra. Krishna, 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 Hare Krishna, 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 Hare Krishna, 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 Rakshamam. Krishna, 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 Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshamam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam. Krishna, 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 Hare Krishna, 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 Hare Krishna, 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 Rakshamam. Krishna, 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 Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshamam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam. Pronto, boa live. Obrigada. Boa live, gente. Hare Krishna. Deixa eu me ajeitar aqui para a gente começar. Bom dia, Dominício Campos, Sattva Store, Natália Portela, Hare Krishna. Então, a gente cantou essa musiquinha aqui para começo da live, porque esse é um mantra que está no Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, e ele é assim para invocar a potência de Krishna, a proteção de Krishna, é um mantra muito especial, e ele está na entrada do Krishna Book, também Srila Prabhupada colocou ali logo na introdução. Então, normalmente quando a gente vai contar sobre passatempos de Krishna, a gente começa com esse mantra. E hoje é uma data muito especial, no qual a gente vai... Na verdade, a data é amanhã, mas a gente está celebrando na palestra hoje, né, falando sobre o Janmashtami, o aparecimento de Krishna. Então é considerada aparecimento de Balarama, aparecimento de Krishna, aparecimento de Shrimati Radharani, as datas mais especiais do calendário Vaishnava, e esse é o assunto que a gente vai tratar hoje. Então, o Dominício comentou aqui: vivi um tempo, muitos anos atrás, como Bhakta no templo de Curitiba, foi maravilhoso. Agradeço aos Hares por todo o acolhimento e ajuda daquela época. Hare Krishna. Ó, que bacana, sua experiência pessoal, que bom que você teve essa experiência monástica, né? É algo de bom que a gente recebe pro resto da vida, né? Fica preso na gente, né? E no bom sentido, porque faz com que a gente tenha uma boa mentalidade, um bom conhecimento, uma boa prática, diferente do que se oferece em geral por aí. Então, que bom que você teve essa experiência, obrigado por compartilhar com a gente isso. Então, eu queria agradecer ao pessoal do Hare Recife, né, por estar podendo participar aqui da página. Meu nome é Radha Shakti e eu sou aqui do Rio Grande do Sul, mas faço parte da escala de palestras aqui do Hare Recife e fico muito feliz de poder estar tendo essa fala hoje aqui com vocês. O assunto de hoje é o aparecimento de Krishna, o nascimento de Krishna, o Janmashtami. Não é um assunto simples assim, é um assunto super maravilhoso. E é muito bacana assim que a gente construa uma consciência boa para o dia da chegada de Krishna, né?
O dia do aparecimento de Krishna é amanhã, então quando vai se aproximando desse dia, é muito bom que a gente vá fazendo exercícios de consciência, exercício de conhecimento, exercícios de lila, para ir lembrando, para poder consagrar o dia com a mentalidade adequada. Então, espero que vocês tenham uma boa escuta desse passatempo de hoje. Eu já peço perdão previamente pelas minhas falhas na apresentação dessa história, dessa lila que é tão rica, tão fantástica, tem tantas nuances para acrescentar para a nossa vida. E eu tenho certeza que vai ter muitas falhas na apresentação, mas espero que vocês possam tirar um bom proveito mesmo assim desse assunto tão elevado, com tantas interpretações maravilhosas. Mas o importante é que dentro do movimento da consciência de Krishna que Srila Prabhupada estabeleceu, as interpretações e o conhecimento que a gente retira das lilas, eles provêm de escrituras que são corroborados por sadhu, por sábios e pelos gurus, né? Então não é uma interpretação pessoal, inventada ou qualquer coisa do tipo. E é isso, gente. Então hoje a proposta é uma fala sobre toda a descrição da história do aparecimento de Krishna. Vai ter bastante leitura, então, porque eu não tive tanto tempo assim para preparar a live, mas eu espero que vocês gostem igual, porque tem várias nuances assim bacanas. Oferecer reverências para os mestres espirituais. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandramukha Swami Iti Namine. Namaste Guru Prestaya Hridayananda Padashre Prabhupada Karuna Shakti Gitasara Prasarine. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shaterine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então pronto, bem-vindo Isa, bem-vindo Iverson, bem-vinda Manuela Barros. Então como eu estava falando aqui, a live de hoje é sobre o Janmashtami, aparecimento de Krishna. O aparecimento de Krishna é amanhã. E esse assunto é extremamente importante, essa lila é extremamente maravilhosa, vale a pena a gente escutar sobre ela incansavelmente, porque ela tem muito conteúdo para nos trazer. Tá certo? Então eu vou começar aqui trazendo o contexto do aparecimento de Krishna. Eu não vou trazer nenhum verso específico do Bhagavatam, do Bhagavad Gita para começar, porque eu já vou trazer isso dentro da fala de todo sobre o passatempo. Então, o que acontece em relação ao contexto do aparecimento de Krishna? A gente tem um momento muito específico acontecendo no cosmos. Existe uma luta eterna dentro do ambiente material entre devas e asuras, ou seja, entre semideuses e personalidades não divinas, personalidades demoníacas. Essa luta ela acontece perpetuamente dentro da natureza material. Lembrando que essa não é uma luta espiritual, ela é uma luta material, porque a gente está calejado de saber que a realidade material ela é dual. E o que implica em dualidade? Implica em sukha, dukkha, alegria, tristeza, honra, desonra, fama, desfama, beleza, feiura, enfim, todos os aspectos de um extremo ao outro. E o resumo de todos esses aspectos também é considerado como o bem e o mal. Na realidade, é muito mais do que isso. É aqueles que seguem o Dharma, o Sanatana Dharma, e aqueles que não seguem o Dharma, o Sanatana Dharma. Então, é muito profundo esse conceito e ele está implícito nas histórias, nos contos de fadas, nos filmes, em tudo ele está implícito. Nós, habitantes dessa era de Kali, a gente muitas vezes relegou esse conceito de bem e mal, normalmente até nos meios espirituais se faz muito isso, somente ao aspecto interno, somente ao aspecto da mente. Claro que ele é interno e externo, porque afinal, quando isso toma conta do interno, ele vai ser atuado externamente. Então sim, a luta ela começa dentro, mas ela vai atuar naturalmente externamente. Então, assim como vai existir essa luta interna, ela vai acontecer em outras eras, também como uma luta com personalidades que deixaram isso tomar conta de forma absoluta da personalidade delas. Esses são os asuras, né? Que tem essa mentalidade totalmente degradada e egoísta.
Então, esse é o ambiente da natureza material em termos cósmicos, em termos de outros planetas e tudo mais. A gente encontra bastante disso também no Star Wars, Guerra nas Estrelas, né, o lado negro da força, a força, que é o próprio Dharma, né? O George Lucas ele estudou as literaturas védicas para trazer esse conceito de lá. A gente vai encontrar isso no The Lord of the Rings, Senhor dos Anéis. Então tá assim na cultura geral, isso está muito presente e esses conceitos muitas vezes eles vêm dessa literatura milenar védica que esses cineastas e compiladores de histórias estudaram, escreveram e foram tirando essas ideias. E também não só por causa disso, porque ela está intrínseca na própria ambiente universal. Então as pessoas que têm acesso a um pouco mais de sutileza, inteligência, elas acabam percebendo isso também, né? Então, gente, existe um passatempo muito importante descrito no 8º canto do Bhagavatam, que é o Samudra Manthan, que ele vai falar sobre a batedura do oceano de leite, no qual Devas e Asuras, eles estão batendo o oceano de leite, usando a montanha Mandarachala como pivô, e Vasuki, o rei das cobras, como corda. E aí, nessa batedura do oceano de leite, o objetivo deles é tirar o néctar da imortalidade, uma bebida celestial e divina, que deveria ser somente para os Devas. E eles conseguem tirar esse néctar da imortalidade. Num dado momento, Krishna aparece como alguns avataras, como Kurma, Dhanvantari e também como Mohini Murti, e acaba conseguindo passar um olé assim nos Asuras e acaba dando todo o néctar da imortalidade para os Devas, né? Que era de direito deles, no caso. Os Asuras, eles ficam muito irritados com isso, né? Essas personalidades mais demoníacas ficam muito brabos com isso, e aí eles começam uma luta, batalhas gigantes, enormes, cósmicas, entre Devas e Asuras, né? Numa dessas batalhas a gente vai ter a história do passatempo de Bali Maharaj com Vamanadeva, por exemplo, né? Que vai culminar no aparecimento de Vamanadeva. E também a gente vai ter o demônio Kalanemi, que depois é quem vai ser Kamsa no passatempo do aparecimento de Krishna. Por isso que eu estou trazendo esse contexto, porque o aparecimento de Krishna está justamente ligado a toda essa batalha cósmica de milhares de anos que acontece anterior à vinda de Krishna para a Terra. Tem todo um contexto cósmico para o aparecimento de Krishna. Então essas histórias elas têm 3 dimensões de estudo e de compreensão. Tem a dimensão terrestre, tem a dimensão cósmica e tem a dimensão espiritual de compreensão delas. Uma não anula a outra, então normalmente um engano que acontece é que alguém quer pegar uma dessas dimensões e trazer como a única aspecto que acontece naquela história. A espiritual, ela engloba as outras duas, então a compreensão espiritual é mais completa, mas é importante que a gente tenha também o aspecto terreno e o aspecto cósmico para entender de forma mais completa essas lilas, esses passatempos maravilhosos, que um deles é o aparecimento de Krishna, né? E na continuidade desse contexto dessa batalha entre Devas e Asuras, vai ter a vinda do Avatara Parashurama para a Terra. Parashurama, o nome Parashurama significa o prazer através do machado, prazer através Ele matou os kshatriyas, os reis, cortando a cabeça deles, enfim, é uma história que parece muito agressiva, porém, na realidade, ele é um Shaktiaveshavatara, ele é uma manifestação do Supremo. Quando o Parashurama vem, ele tira os reis que estão sendo muito egoístas, muito adármicos das suas posições, ele tira a vida deles. Então, as dinastias reais da Terra, elas ficam sem... As rainhas não têm com quem elas terem progenie, porque os kshatriyas foram dizimados. E aí elas chegam à conclusão, passam a ter progenie com os brahmanas. Então a Terra experimenta um período de Satya Yuga assim, muito maravilhoso, no qual todos os filhos dessas rainhas com brahmanas são pessoas extremamente qualificadas e pacíficas. Então tem todo esse contexto acontecendo, isso acontece, não sei, umas 7, 8 gerações antes do aparecimento de Krishna. E isso tudo está sendo formador para o cenário do aparecimento de Krishna. E isso é bem importante. Então, chega um dado momento que está nesse contexto que os brahmanas assumiram e tudo mais, com a passagem do tempo, os asuras eles percebem a Terra como um bom planeta para eles poderem ter como base para assumir todo o resto do universo. Então a Terra ela funciona mais ou menos como para quem viu Guerra nas Estrelas, Star Wars. A Acharyadeva que traz isso nas suas palestras, é muito bacana assim, essa comparação.
Desculpa, gente, como a estrela da morte, né? Então ela vira como uma base. E aí, para quem viu Star Wars sabe do que eu tô falando. E aí os Asuras, eles passam a pensar na Terra como uma possibilidade interessante para eles poderem desenvolver, tomar conta do universo e ter aquele local como referência. Só que eles têm um conhecimento sobre Dharma, eles têm um conhecimento sobre essa força cósmica que defende quem faz o bem. Então, quem defende o Dharma é protegido pelo Dharma, né? É bem o conceito da força também presente no Star Wars e tudo mais. E aí eles tentam usar esse Dharma a seu favor. Ao invés deles chegarem na Terra matando, dizimando as dinastias todas, eles simplesmente pensam de forma mais inteligente que com os poderes místicos deles, eles entram nos ventres das rainhas e das princesas, para eles nascerem naturalmente como herdeiros dos tronos dessas dinastias. E é um pensamento demoniacamente genial, assim, porque eles vão assumir as dinastias da Terra de forma legítima. Então, esse é o contexto do aparecimento de Krishna que está nas escrituras, né? E aí, chega num ponto que essas personalidades demoníacas, elas assumem tantas posições de poder, como realezas e tudo mais, que a Terra se vê com um peso muito grande. A própria personalidade do planeta Terra, Bhumi Devi, se vê numa situação assim de desamparo. Nossa, tem muitas personalidades demoníacas e isso está pesando muito. Eu preciso de que alguém faça alguma coisa, que alguém intervenha, porque a situação está calamitosa. É que nem assim, quando tem crianças brincando, tem certas situações que as crianças conseguem resolver. Mas quando a briga fica feia ou alguém se machuca de forma muito feia, então um deles vai lá e chama os pais, né? Não, eu vou chamar minha mãe e meu pai aqui para ajudar a resolver isso aqui. É tipo isso que acontece. Então, quando a situação fica muito feia, daí tem que chamar os pais para resolver. Então, Bhumi Devi, ela vai até o Senhor Brahma, que é o encarregado da criação desse universo material, e ela vai chegar para ele e dizer: por favor, Senhor Brahma, eu preciso que fale com Vishnu, para que Vishnu possa vir e intervir. E ela dá todo o contexto do que está acontecendo na Terra. É muito preocupante o que está acontecendo, está sendo insuportável, né? Segurar essas personalidades demoníacas todas que estão nascendo na Terra. Então, o Senhor Brahma, compreendendo a situação que Bhumi estava passando, ele vai, o Senhor Brahma, Shiva, Bhumi e outros devas, até Swetadvipa. E em Swetadvipa eles fazem esse pedido para o Senhor Vishnu descer. Então Vishnu, ele aceita essa proposta e ele diz que ele vai aparecer na sua forma original e pede que os devas se preparem descendo também para receber ele, que ele vai aparecer na dinastia Yadu, né? E aí ele fala que não só ele vai aparecer, como também vai aparecer Balarama, Sheshanaga, o próprio Sankarshana, que sustenta todo o universo como seu irmão mais velho, e Vishnu Maya, a Yoga Maya do mundo espiritual, a principal potência de Krishna, vai aparecer como Subhadra, sua irmã. Então ele avisa os devas, eles ficam todos com o coração acalentado, né? Nossa, Krishna vai vir. E todo mundo quer descer também. Os devas também querem descer porque eles querem participar desses passatempos maravilhosos com Krishna. Então os devas começam a tomar nascimentos na dinastia Yadu, principalmente, que é a dinastia na qual Krishna aparece, para receber ele. Então, tá vindo os Asuras, mas devido a esse pedido de Bhumi Devi, também tá vindo os Devas. E tudo isso está criando todo um cenário fantástico para o aparecimento de Krishna. Então não é que Krishna vem sozinho e executa lilas, não. Tem várias personalidades que vêm de outras dimensões de forma consciente para poder construir esse cenário do aparecimento de Krishna, né? E aí a gente vai chegar agora aqui na Terra. O que está acontecendo na Terra quando Krishna vai aparecer, né? E a gente vai ter 3 personalidades muito importantes aqui nessa primeira etapa do aparecimento de Krishna, do passatempo, que é Kamsa, Vasudeva e Devaki. Então, Kamsa, como muitos de vocês já ouviram falar, era o tio de Krishna. Ele é filho de Ugrasena e ele é primo de Devaki. Então, ele era o príncipe de Mathura. Ugrasena, seu pai, era o rei de Mathura. Kamsa, ele tinha uma natureza muito impetuosa, muito teimoso, muito agressivo, mente muito instável. E ele é um desses Asuras que nasceram nas dinastias reais para assumir o comando e tudo mais. Devaki, ela é filha de Devaka, que é irmão mais novo de Ugrasena. Então ela é prima de Kamsa, né? E Kamsa considerava ela como uma irmã para ele.
E depois a gente vai ter Vasudeva, que também vem da dinastia dos Devas, que também é uma personalidade divina. E Vasudeva, ele é filho de Shurasena. Não sei se o Brahmarshi até me corrigiu ontem, que não era Shurasena, Surasena, enfim. Aí eu me confundo com o sânscrito. Mas ele é uma personalidade divina e ele vai aparecer junto para trazer essa ambiente de auspiciosidade para o aparecimento de Krishna. Vasudeva e Devaki, eles vão casar. E nesse casamento tá todo mundo muito feliz em Mathura, tá todo mundo celebrando esse casamento deles. E simplesmente, num dado momento da saída do casamento, quando tá Devaki e Vasudeva na carruagem, e Kamsa como quadrigário, porque ele era muito querido por Devaki, ele queria muito levar a carruagem, assim, ele queria fazer esse serviço para Devaki, porque ele amava muito ela. Aí eles estão saindo e, do nada, Kamsa escuta uma voz vindo do céu, assim, que vai dizer: Kamsa, seu tolo, você está carregando a mulher que é a mãe da personalidade que vai lhe matar. O 8º filho de Devaki irá tirar a sua vida, vai ser a pessoa que vai te matar. E aí a voz do céu fecha, ele escuta isso e ele fica totalmente agitado com aquilo, porque Kamsa tinha muito medo da morte, né? Ele tinha vários planos de tomar conta e tudo mais. Então foi uma profecia que veio dos céus, né? E ele fica muito desesperado, ele já pega Devaki pelos cabelos. Imagina que alteração de humor drástica. Ele estava há poucos momentos querendo servir, a irmã, amando aquela prima que ele considerava como irmã, e no momento seguinte ele já está jogando ela no chão e puxando o cabelo dela e maltratando ela, assim. Então, como assim, né? Essa é a natureza das personalidades demoníacas, a alteração drástica de humor quando não tem firmeza para estabelecer os seus sentimentos, assim, as relações, né? De acordo com se isso vai infringir em algum mal para mim, então você já não é mais interessante para mim, eu tenho que te descartar, né? Ou eu tenho que fazer alguma coisa que não infrinja nas minhas vontades. Isso também é todo um aspecto psicológico da gente querer ser Deus, da gente querer ser o controlador e tudo mais. Então, Kamsa, ele vai jogar Devaki no chão, vai pegar a espada e tá pronto para matar ela. Assim, se o seu filho vai me matar, então eu vou matar você antes, porque daí garante que seu filho não nasça. Vasudeva fica muito apavorado com aquela cena, imagina, eles tinham acabado de casar, e aí Vasudeva interfere e começa a apaziguar Kamsa. Então Vasudeva faz belas orações, ele começa a falar para Kamsa sobre Dharma, sobre os deveres, falando para ele ser misericordioso com a irmã dele, que ele tem que tratar como uma filha, né, e proteger ela. Por que ele estava com tanto medo da morte, já que a morte já nasce com toda a entidade viva e ela é uma lei para todos? Vai explicar para ele sobre a questão da gente não ser esse corpo, sobre a gente ser alma espiritual e tudo mais. Vai falar coisas muito belas para ele e ele não vai escutar nada do que ele disse e vai simplesmente... Não, eu vou matar ela mesmo, ele não escuta boas instruções. E aí Vasudeva tenta ter uma outra abordagem. Então Vasudeva pensa assim, olha, eu vou ter que agir diferente com ele, porque ele faz uma promessa para Kamsa, muito difícil de fazer, para todo pai e mãe deve imaginar como foi difícil para Kamsa para Vasudeva fazer uma promessa dessas, mas ele pensa assim, olha, eu tenho que defender Devaki agora, eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas Devaki eu tenho que defender agora. Então ele chega para Kamsa e diz assim, eu prometo para você que a cada filho meu que nascer eu vou lhe entregar para você matar ele, né? Assim você fica seguro de que nenhum filho meu vai te matar. Então ele faz essa promessa e Kamsa fica assim, então tá, então se é assim, então tudo bem, eu posso deixar ela viva contanto que você cumpra com essa promessa. Com isso ele consegue apaziguar Kamsa. Essa situação toda acontece, eles voltam para o palácio e tocam as suas vidas. Quando nasce o primeiro filho, nasce o primeiro bebê, Kirtiman, que nasce de Vasudeva e Devaki, Vasudeva vai cumprir a promessa dele e ele vai levar esse bebê para Kamsa poder matar. Então imagina que difícil um pai levando seu primeiro filho para uma personalidade totalmente desviada lá tirar a vida dele. E quando ele faz isso, Kamsa fica muito surpreso que ele está fazendo isso. Ele fica muito satisfeito, assim, nossa, você está cumprindo com a sua promessa. Ele admira, assim, Vasudeva, né? Você está cumprindo com a sua palavra. Uau!
E aí ele simplesmente decide, naquele momento ele tem um lapso de consciência e ele decide, não, eu acho totalmente desnecessário, né, que eu mate essa criança, você pode levar ela, eu não vou matar ela não. Então Vasudeva volta com esse bebê, mas ele volta assim com o pé atrás, né? Ele é muito instável, então será que ele vai conseguir manter a palavra dele? Assim, ele não fica assim muito eufórico com a situação, ele fica com o pé atrás, sabendo da natureza, mentalidade, estado psicológico de Kamsa, né? E aí o que acontece é que na cena seguinte aparece ninguém menos que o nosso querido, famoso, fofoqueiro transcendental Devarishi Narada. Então Narada Muni aparece na corte de Kamsa e ele chega para Kamsa e já, assim, Kamsa pergunta para ele, né, o que devo a visita, a honra da sua visita, Narada? E aí ele já vai falar na lata, assim, para ele, sem papas na língua, assim, já vai dizer, Kamsa, você é um tolo, você quer matar Vishnu, você quer evitar a sua morte, mas mal sabe você que os devas todos estão descendo na terra e que o Vishnu vai vir para a terra e todos os asuras vão ser mortos. O Dharma vai ser reestabelecido. Não há como escapar disso. E ele já joga todo o jogo assim, direto, claro e limpo para Kamsa. Kamsa fica muito apavorado, muito agitado, porque ele, enfim, ele queria tomar conta de tudo, né? Ele queria poder. E ele sabia que os devas eram uma ameaça para ele. Então ele fica muito agitado com aquilo, ele vai falar com os ministros dele, que são os conselheiros dele na corte, e aí os ministros vão dizer assim para ele, olha, os ministros já são pessoas mal encaminhadas, tá? Eles não tinham uma boa mentalidade, então eles aconselhavam Kamsa normalmente para um lado adármico. E aí eles vão dizer para Kamsa assim, Kamsa, veja bem, você foi Kalanemi na vida passada. Você era um grande demônio e você foi morto por Vishnu. Vishnu é seu inimigo eterno. Então, mas ele trata Vishnu como um deva, né? Como líder dos devas, assim. Então ele tem essa ideia de querer matar os devas que estavam contra ele na batalha na vida anterior e de querer matar Vishnu. E os ministros dele aconselham ele a favor disso. Então se Narada falou isso, agora sim que tu tem que acabar com essas crianças todas filhos de Vasudeva e Devaki, sabe? E tu tem toda a capacidade de vencer Vishnu. Os ministros falando para ele, né? E se a gente vai olhar para um aspecto filosófico, é muito sério esse ponto, porque uma pessoa entrar num nível de ilusão dela pensar que ela pode exterminar, acabar com a fonte de toda a eternidade, que é Krishna, que é Vishnu, né? Então, algo que nunca pode morrer, que está fora do âmbito da natureza material, que não nasce nem morre, e ele entrar todo num esquema de vida, de mentalidade, de ímpeto de matar o eterno personificado. Então, é muito contraditório e a gente vê a que nível de ilusão e que nível de loucura que o desejo egoísta pode levar uma pessoa, né? Porque tudo começa com egoísmo, tudo começa com a luxúria, tudo começa com o desejo de poder, né? E essas personalidades como Kamsa, eles são jivas, eles são almas, né? Então não são diferentes de pessoas como nós, só que eles chegaram a um ponto de egoísmo, receberam um corpo assúrico, que é um tipo de ser humano, dos 4.000 tipos de ser humanos que existem, para poder exercer toda essa mentalidade deles, porque a gente adquire o corpo de acordo com a nossa mentalidade. Então, se eu tenho a mentalidade de um animalzinho, eu recebo um corpo de animalzinho. Se eu tenho uma mentalidade de um deva, então eu vou assumir um corpo de um deva. Se eu tenho uma mentalidade de um asura, então eu vou assumir um corpo de um asura. Por quê? Porque isso facilita a manifestação dessa mentalidade. E Krishna quer que isso seja facilitado, né? Porque se você quer aquilo, se você é aquilo, se você está insistindo naquilo, então fica mais fácil para você manifestar aquela sua consciência com um corpo X, específico para aquilo. Então, assim que uma pessoa chega a receber um corpo de Asura, né? Que é um corpo propício para exercer essa mentalidade adármica, violenta e tudo mais. Então esses ministros vão aconselhar Kamsa dessa forma, e a conclusão que Kamsa vai chegar com isso, aquele lapso de consciência que ele teve em relação a não matar o primeiro filho de Devaki, Vasudeva, ele vai perder completamente, porque ele ouviu esses maus conselhos, né? Então ele pensa assim, agora eu vou me tornar um verdadeiro inimigo da dinastia Yadu, um verdadeiro inimigo de Vishnu. Eu vou acabar com Vishnu, eu vou acabar com os devas
e vão matar esses bebês todos, filhos de Vasudeva e Devaki. Então ele chama Vasudeva de novo, pede o bebê, como Vasudeva esperava, né? E mata o bebê, o primeiro filho. E isso ele vai fazer... ele fica tão atordoado, na realidade, gente, com essa questão do Conselho dos Ministros, ele muda tanto a mentalidade dele, ele fica tão assustado, ele vai tendo níveis de agravamento de loucura, o Kamsa. Não é que ele começa de um estágio e mantém, ele vai agravando o estágio de loucura dele. De loucura no sentido de medo, de egoísmo, vai ficando cada vez mais forte ao longo do processo. Então a primeira etapa aí de transformação de Kamsa é essa etapa na qual Narada aparece, fala isso para ele, ele ouve os ministros, daí ele fica muito mais agressivo, muito mais receoso. Então ele chega ao ponto de usurpar o trono do pai, mandar o pai, o Gracena, para um calabouço e ele assumir o trono, e manda Devaki e Vasudeva também para a prisão e acorrenta eles. Então a história vai ficando meio... tem uma parte muito triste dessa história, que é que o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto filhos de Devaki e Vasudeva, eles vão ser mortos em sequência por Kamsa. E Kamsa vai matar todos eles, tem toda uma história também por trás desses 6 bebês, tem todo um contexto, né, do porquê que esses bebês tinham que nascer e serem mortos. Existe uma maldição de vida passada, no qual Kamsa, como Kalanemi, foi amaldiçoado a matar os seus filhos, enfim, tem uma história por trás, mas também tem o aspecto simbólico por trás dessa morte desses bebês, né? E aí, cada um deles representa, e isso é importante para a gente entender esses significados simbólicos do aparecimento de Krishna, que cada um deles representa anartas que vão sendo eliminados do coração até a chegada de quem? Do 7º, Balarama, e aí o 8º, Krishna. Então, esses 6 anartas que esses bebês representam, que vão sendo extirpados, é luxúria, kama, raiva, krodha, ganância, loba, moha, ilusão, mada, orgulho, inveja, matsarya. Então, esses são os 6 anartas, né? Que impedem a pessoa de ver Balarama, que impedem a pessoa de ver Krishna. E esse é um aspecto simbólico aí da morte dos bebês. Quando chega a 7ª gravidez de Devaki, ela fica muito reluzente, muito maravilhosa, porque ela está simplesmente carregando Samkarshana, ela está carregando a primeira expansão de Krishna dentro do seu próprio ventre, né? E esse é Balarama. Então, a própria Yogamaya, Krishna pede para Yogamaya para que ela faça uma transferência de ventre. Isso justamente para confundir a cabeça de Kamsa. Quem é o 7º? Quem é o 8º? Então, o que acontece é que Yogamaya, que faz esse serviço dessas lilas para Krishna, ela vai transferir Balarama do ventre de Devaki para o ventre de Rohini, lá em Gokula. Então, ela faz essa transferência de ventre. E o que fica para as pessoas é que Devaki teve um aborto, simplesmente, né? Então é descrito assim no Krishna Book. Eu falei que ia ter um monte de leitura, vou começar agora os trechinhos de leitura. Yogamaya é a principal potência da personalidade de Deus. Afirma-se nos Vedas que o Senhor, a suprema personalidade de Deus, tem multipotências. Todas as diferentes potências estão agindo externa e internamente, sendo Yogamaya a principal de todas as potências. O Senhor ordenou o aparecimento de Yogamaya na terra de Vrajabhumi, em Vrindavana, que está sempre enfeitada e cheia de belas vacas. O Senhor informou assim a Yogamaya: na prisão de Kamsa estão Devaki e Vasudeva, e neste momento minha expansão plenária, Shesha, está dentro do útero de Devaki. Você pode arranjar a transferência de Shesha do ventre de Devaki para o útero de Rohini. Depois deste arranjo, eu aparecerei pessoalmente no útero de Devaki com todas as minhas potências. Então aparecerei como filho de Devaki e Vasudeva. E você deve aparecer como a filha de Nanda e Yashoda em Vrindavana. Então, essa é a conversa, né, que Krishna teve com Yogamaya. E é muito interessante porque nesse trecho do Krishna Book é dito que essas diferentes potências estão agindo tanto interna quanto externamente. Por isso que é muito bacana, em termos de lila, de compreensão de lila,
a gente entender que tem toda essa estética externa do acontecimento, mas que essas lilas elas também estão acontecendo dentro do nosso coração, no processo de aproximação de Krishna. Que essas lilas têm tudo a ver com a aproximação da alma e desenvolvimento de amor por Deus. Não são simplesmente histórias externas, mas elas estão diretamente ligadas com essa reconexão amorosa da alma espiritual com Krishna. Então é bom que a nossa meditação ela seja nutrida com esses dois aspectos. Então Balarama vai ser transferido para o ventre de Rohini, todo mundo vai pensar que é um aborto, e aí Krishna vai fazer esse arranjo para que lá esteja em Vrindavana, na realidade é em Gokula, Yashoda e Nanda Maharaj tenham uma menina, né? Enquanto Krishna vai se alojar, se manifestar no ventre na mente e coração de Devaki Vasudeva. E como que Krishna aparece, né? Porque agora já vai aparecer a oitava criança, né? E a oitava criança é a suprema personalidade de Deus Krishna. E como que ele faz para se manifestar com duas pessoas humanas, com duas almas espirituais, sendo ele Bhagavan, sendo ele Deus, né? Então é descrito assim: a suprema personalidade de Deus, Krishna, que está sempre pronto para proteger os seus devotos puros, entrou na mente de Vasudeva como senhor de toda a criação, com plenas potências inconcebíveis. Compreende-se neste contexto que o Senhor Krishna primeiro situou-se no coração puro de Vasudeva e depois foi transferido para o coração de Devaki. Ele não foi posto no útero de Devaki mediante uma descarga de sêmen. A forma eterna da suprema personalidade de Deus, plena de potências, foi transferida da mente de Vasudeva para a mente de Devaki, exatamente como os raios do sol poente se transferem para a lua cheia que nasce no Oriente. Então é muito bonita essa descrição e mostra pra gente como que Krishna aparece, né? E Kamsa, ele percebe que o Supremo veio, que Krishna chegou através da análise da beleza de Devaki. Ele vê que Devaki está tão bela, tão reluzente, com a beleza que ele nunca tinha visto antes, um brilho corpóreo, algo divino está emanando de Devaki. E é tão evidente que o próprio Kamsa repara, ele chegou. A pessoa da profecia, o menino da profecia que os céus falaram que vai me matar, apareceu, chegou o momento. Nesse momento, Kamsa tem a segunda virada de chave aí de agravamento de egoísmo, medo e agressividade, violência e tudo mais. Porque ele fica muito amedrontado, ele fica muito apavorado. Então ele entra num conflito interno que é, bom, eu preciso matar a Devaki. Só que se eu matar a Devaki, a minha reputação ela vai pro ralo, né? Porque quem é que vai apreciar uma pessoa, quem é que vai respeitar uma pessoa que mata a própria irmã, né, grávida? Nossa, eu vou acabar com a minha reputação. Esse era o raciocínio dele, não era que eu não deveria matar ela porque ela é uma entidade viva, é uma alma espiritual, né, que pertence a Deus. Não, ele tá pensando como que isso vai ser ruim para ele em termos de reputação. Aí ele pensa, bom, se eu não matar ela, eu tô correndo muito risco, então eu tenho que matar essa criança assim que ela nascer. Eu não posso dar margem para isso, porque ele já tem certeza que essa criança é a criança que vai matar ele, porque ele viu a potência que aquela criança estava emanando através do corpo de Devaki. Então é muito interessante, porque ele fica nesse conflito e ele chega a essa conclusão interna. Eu vou matar ele assim que ele nascer. Só que até Krishna aparecer, até Krishna nascer, Kamsa entra numa obsessão psicológica e ele começa a pensar em Krishna o tempo todo. Então ele está sentado pensando em Krishna, ele deita, ele está pensando em Krishna, ele está comendo, ele está pensando em Krishna, ele está fazendo todas as coisas pensando em Krishna, porque ele está apavorado. É descrito que este pensar em Krishna não é favorável. Toda a alma, todo devoto, ele almeja ter essa meditação fixa em Deus. Isso é chamado de transe, isso é chamado de samadhi. Só que no caso de Kamsa não era favorável. Ele não estava fazendo isso da forma correta, porque ele estava pensando em Krishna o tempo todo, mas como inimigo. Então é uma contradição, assim, é muito interessante, né? E ele fica obcecado, pensando o tempo todo, querendo que matar Kamsa, matar Krishna, querendo estar alerta para poder matar Krishna.
E aí tem um trecho muito interessante do Krishna Samhita sobre o aparecimento de Krishna, que eu acho bem interessante a gente trazer aqui. Eu vou estar bebendo dessa literatura de Bhaktivinoda Thakura também, que vai tratar sobre esse aparecimento de Krishna, sobre as lilas, sobre o aspecto simbólico, sobre a manifestação interna, né, com relação aos anartas, ao desenvolvimento da alma, para com o apego, para o desenvolvimento do amor com Krishna. Aí vai dizer assim, sobre a aparência de Krishna. O aparecimento de Krishna é a resposta a toda a iconografia imaginativa da Suprema Personalidade de Deus. Todos imaginam a forma da Suprema Personalidade de Deus segundo o modo da natureza material em que se encontram. Na Brahma Samhita afirma-se que o Senhor é a pessoa mais velha. Por tal afirmação, um grupo de religiosos imagina que Deus deve ser muito velho e, portanto, representa o Senhor na forma de um homem muito velho. Contudo, a mesma Brahma Samhita contradiz isso. Embora ele seja o mais velho de todos os seres, ele tem sua forma eterna como um jovem adolescente. Eu disse que é do Krishna Samhita, mas é do Krishna Book. Agora que eu li, eu lembrei do trechinho. Então, é muito interessante porque Prabhupada trouxe aqui a resposta iconográfica imaginativa em relação à Suprema Personalidade de Deus. E a gente vê isso, né? As pessoas, assim, é descrito Deus como mais velho, não só na Brahma Samhita, mas também na Bhagavad Gita, deve-se meditar em mim como aquele que é o mais velho, só que existe uma confusão de pensar em Deus como uma pessoa velha, né? Cara da barba, velhinho e tal. E a gente criou essa iconografia, a gente criou essa imagem inventada de Deus. E aí, quando Krishna aparece, a descrição real de Krishna é que ele é um jovem, eternamente jovem, maravilhoso, belíssimo. E se a gente for refletir sobre as características do Supremo, é muito mais condizente com a realidade que ele seja eternamente jovem, né? Que ele não envelheça, já que a velhice ela só tem a ver com a natureza material. Então, no Vishnu Purana, tem a descrição de que logo antes de Krishna aparecer, Devaki estava muito ansiosa porque ela sabia que assim que Krishna nascesse, Kamsa ia querer matar ele imediatamente. Então Devaki estava em ansiedade, ao mesmo tempo que ela estava feliz com o aparecimento de Krishna, com a refulgência de Krishna, ela estava em ansiedade. E aí os devas vinham para apaziguar o coração dela. Então vinha o Senhor Shiva, vinha o Senhor Brahma, vinha Narada Muni, vinha vários devas para apaziguar. E esses devas oferecem diversas orações, tem um capítulo só no Krishna Book sobre as orações que os devas oferecem para Krishna no ventre de Devaki, mas eles não vieram só naquele momento, eles vinham eventualmente, continuamente visitá-la para acalmar o coração dela, porque ela já estava apegada a Krishna, imagina, ela já estava com toda... Uma mulher, quando passa pela gestação, né, tá com todo o processo materno ali em desenvolvimento acontecendo, só que ela estava com isso relacionado a Krishna, né? Então imagina o conflito, né, a bem-aventurança junto com o medo da perda daquela pessoa tão preciosa que ela estava estabelecendo ali, uma raça muito única, muito rara e muito preciosa, né, como ser a oportunidade de ser mãe de Bhagavan, a mãe do Supremo, né? Então, acontece o aparecimento de Krishna, o nascimento de Krishna. A atmosfera ela é descrita como totalmente auspiciosa, então as constelações, a configuração astrológica, as estrelas, está na configuração mais perfeita. Isso tem escrituras de astrologia que explicam que o aparecimento de Krishna configura o aparecimento do Brahman Supremo. As constelações elas ficam todas perfeitas em manifestação. Então, os rios começam a jorrar muita água, as árvores ficam cheias de flores e frutos, toda a natureza corresponde com o aparecimento de Krishna. Os brahmanas em suas casas sentem muita satisfação na mente e no coração. Eles voltam a fazer os seus yagyas, as suas cerimônias de fogo, que estavam sendo muito abafadas e estavam muito ruins de serem executadas por causa da mentalidade de Kamsa. Então tudo vibra, tudo fica alegre, tudo fica feliz, tudo fica resplandecente com o aparecimento de Krishna. E aí é descrito assim: o Senhor Vishnu, que reside no coração de cada entidade viva, apareceu na escuridão da noite como a suprema personalidade de Deus diante de Devaki, que também parecia uma das semideusas. O aparecimento do Senhor Vishnu naquela ocasião pode comparar-se à lua cheia, quando nasce no horizonte oriental.
Pode-se levantar a objeção de que, como o Senhor Krishna apareceu no 8º dia do 4º minguante, não poderia haver lua cheia. Em resposta a isto, pode-se dizer que o Senhor Krishna apareceu na dinastia da hierarquia lunar. Por isso, embora a lua estivesse incompleta naquela noite, devido ao aparecimento do Senhor na dinastia em que a lua é a própria pessoa original, a lua estava num estado de extrema satisfação. Assim, pela graça de Krishna, ela pôde aparecer em sua fase cheia. Um bebê de 4 braços segurando o búzio, a massa, o disco e a flor de lótus. Krishna estava enfeitado com a marca Shri Vatsa, usava o colar de joias de pedra Kaustuba, vestia seda amarela e parecia deslumbrante como uma brilhante nuvem negra. Tendo em sua cabeça uma abundância de cabelos, Krishna usava um elmo coberto de pedras Vaidúria e todo o seu corpo estava decorado com ornamentos como braceletes e brincos preciosos. Então, essa é a descrição da como Krishna aparece, belamente decorado, não como uma criança comum, cheia de sangue, cordão umbilical, nada disso, né? Krishna aparece já assim, demonstrando ser um ser divino. E, como não bastando isso, né, ele aparece com 4 braços, com todas essas manifestações do Supremo, para deixar bem claro para Devaki e para Vasudeva quem ele era. Não fica uma questão dúbia. Krishna ele aparece como bebê, logo em seguida ele já se manifesta como Vishnu e começa a falar com Devaki e Vasudeva. Né? Eu sou o Senhor Vishnu que aparece por isso, por isso, por isso. E aí Devaki e Vasudeva oferecem belíssimas orações para Krishna nesse momento. E depois que eles oferecem essas orações, Krishna vai lembrá-los de que eles executaram 12.000 anos de austeridades em vidas passadas deles, nos quais eles ficavam fazendo austeridades na floresta, comendo somente folhas, meditando profundamente, então fazendo um processo espiritual super intenso, e é muito interessante porque era um casal fazendo isso. E na hora que eles puderam ter o darshana de Vishnu, em vez deles pedirem mukti, a liberação, Krishna inspirou eles no coração a pedir para ser os pais de Krishna. E aí, porque Krishna escolheu os pais dele, né? Ele viu que aquele casal era muito avançado e por isso ele escolheu eles para ser seus pais, né? Então, ele promete para eles que ele vai ser filho deles 3 vezes. Então, ele é filho desse casal de 3 formas, né? Como Vamanadeva, como uma outra aparição menos conhecida, que eu esqueci o nome agora, e a terceira como Krishna. Então, essa é a consecução, assim, dessas 3 vindas, assim, é como se fosse o ultimato maravilhoso, assim, do aparecimento dos pais de Krishna, como nessa relação de Vatsalya, assim, nesse amor de serviço amoroso, fraterno, paternal. Então, é um momento muito lindo, muito emocionante para Devaki e Vasudeva. A gente não pode nem imaginar como é que estava a mente deles nesse momento de lembrar de todas as austeridades que eles fizeram, de ver a consecução delas, de ver essas são exemplo de pessoas exitosas no seu processo espiritual. Eles tiveram um êxito porque eles foram capazes de atrair a atenção de Krishna para eles. A gente sempre diz assim, né? Não queira ver Deus, mas haja de forma que Deus lhe veja. A gente sempre está fazendo isso. Então esse casal ele fez isso. Eles executaram um processo espiritual tão autêntico, tão fidedigno, que a própria Suprema Personalidade de Deus quis vir como filho deles. É muito lindo isso, né? E aí Vasudeva estava tomado de júbilo nesse momento, porque ele estava muito, muito satisfeito com poder ver Krishna. E ele conhece o procedimento bramínico assim correto, ele quer oferecer caridade aos brahmanas, ele quer fazer toda uma celebração para o aparecimento de Krishna, mas ele não tem como fazer isso porque, lembrando, tudo isso aconteceu dentro da cela de uma prisão, né, com eles acorrentados e tudo mais. Tudo isso nesse cenário, no cenário mais improvável possível. Mas aí ele faz esse oferecimento aos brahmanas, caridade aos brahmanas, as celebrações, os pujas, os yagyas todos pelo aparecimento de Krishna, na mente. Então ele faz esse Manasi Seva, ele medita em tudo isso e assim ele celebra o aparecimento de Krishna, já que ele não tinha nenhuma condição de fazer diferente disso. Quando Krishna vai ter essa fala para Devaki e Vasudeva, lembrando eles de que era a 3ª vez que eles estavam sendo pais dele, ele também vai fazer um pedido a Vasudeva.
E ele vai pedir para Vasudeva que assim que ele voltar, né, para a forma de bebezinho dele, Vasudeva pegue ele, saia da prisão, que vai abrir todas as grades, os guardas vão todos dormir, e ele vai sair na noite escura e vai levar Krishna até Gokula. Chegando lá, ele vai trocar a bebezinha que mãe Yashoda acabou de dar à luz, porque a Yashoda vai estar dormindo com a menina, e Vasudeva vai lá e vai trocar as crianças. Vai colocar Krishna e vai pegar a menina e vai trazer de volta para a cela no castelo de Kamsa. Então, aquela assim, missão impossível, né? Mas é o que Krishna pede para Vasudeva fazer. Krishna volta para a forma de bebezinho e aí na sequência Vasudeva já pega a criança, Devaki, né, se despede ali, momento super emocionante. E aí ele consegue sair da prisão, os soldados estão todos dormindo, tudo isso devido a Yoga Maya, tudo isso, essa potência espiritual de Krishna que faz toda essa lila acontecer à vontade de Krishna, né? Então isso transcende muito as leis de física, de que Krishna não teria como todos dormirem, as grades abrirem. A gente está falando da Suprema Personalidade de Deus que controla a energia material. Então sim, ele tem como fazer isso, né? E aí Vasudeva sai com esse bebezinho no colo, ele atravessa uma noite escura, começa a chover muito, aí tem as descrições de que as nuvens, elas queriam oferecer alguma coisa para Krishna, toda a natureza queria oferecer coisas para Krishna. Então as nuvens, elas começam a querer oferecer água, querer dar o primeiro banho em Krishna, porque Krishna estava dentro da prisão e não tomou o primeiro banho é uma cerimônia. Então as nuvens queriam fazer isso e começam a derramar água incessantemente. Tem todas essas nuances, porque toda a natureza está vibrando o aparecimento de Krishna. E aí Vasudeva vai chegar em Gokula, vai pegar aquela menininha, vai colocar Krishna, e a Yashoda, ela teve o parto e ela ficou tão assim cansada, tão desnorteada, que ela acabou dormindo. E ela já tinha até esquecido se era menino ou menina, porque foi muito intenso o processo do parto, e Krishna deu o esquecimento para ela também. Então, depois de ter trocado a menina pelo menino, ela simplesmente acordou feliz. Ah, esse menininho aqui, que é meu filho, Nanda Maharaj também já é um menino, que lindo. Eles nem se dão conta da troca de menina para menino. E essa menininha, ela vai nos braços de Vasudeva lá para a prisão de Kamsa, lá para Mathura, né? E aí eles voltam, entram com a menina, fecha todas as grades, os soldados voltam ali em pé. E aí o que acontece é que Kamsa, ele entra, percebe que a criança nasceu, ele entra na cela e aí ele, agora eu vou matar essa criança, né? É urgente que eu mate ela, porque é aquela criança que ele estava meditando desesperadamente de matar ela. Então ele simplesmente, essa é uma manifestação muito forte da crueldade de Kamsa. Ele vai pegar a criança e quando ele ia jogar a criança nas pedras assim, aquela criança, ela se manifesta como Durga Devi. E aí a potência, porque assim, Yoga Maya, a energia, a principal potência de Krishna no mundo espiritual, que faz toda a raça, todos os relacionamentos acontecerem, ela é Subhadra para os devotos, né? Ela se manifesta como Subhadra. Mas no mundo material, para os não devotos, ela é Durga, né? Então ela é energia material assim esmagadora, ela é Maya, né? A energia que gera a ilusão, o esquecimento da identidade espiritual, o esquecimento de Deus. E no mundo espiritual, as entidades vivas liberadas esquecem que Krishna é Deus, mas simplesmente para poder amá-lo plenamente, sem nenhum interesse egoísta. Então é o reflexo da mesma potência, né? O mundo material é um espelho deturpado da realidade espiritual. Então Durga Devi, ela vai aparecer para Kamsa, porque ela vai aparecer como essa energia material, ela vai aparecer como Mahamaya e não como Yoga Maya, assim, do mundo espiritual, e vai dizer para ele: seu patife, a criança que você quer matar já nasceu e encontra-se em outro lugar. Você acha que você vai me matar, né? Eu sou Durga, né? Então eu não sou a criança que vai te matar. Essa criança já está em outro lugar e ela já nasceu. Então, né? Aí ele fica apavorado, porque ele tinha noção da potência de Durga Devi. Então Durga fala isso para ele e ela volta depois como uma bebezinha, tipo assim, né? Como se não fosse nada assim, como se não fosse nada assustador. E aí Kamsa fica, aí é o terceiro surto que Kamsa grava todo esse local de egoísmo, estupidez, grosseria, violência. Então ele vai agravando nesse processo, como eu falei para vocês, né?
E aí, ok, ele não tem muito mais o que fazer, ele não vai matar a criança porque ele já sabe que é Durga, e Durga já falou que a criança já nasceu, agora ele tem que saber aonde que está essa criança para poder matar ela, né? Naquele momento, o Kamsa ele tem um outro momento de lapso de consciência, porque a mensagem de Durga, o aparecimento de Durga foi tão forte para ele, tão impactante, que ele percebe toda a loucura que ele estava cometendo nos últimos tempos, assim, né? Que ele matou todos aqueles bebês, que ele ia matar ali um bebê, que imagina. Então Kamsa é descrito no Bhagavatam e no Krishna Book, que Kamsa começa a fazer diversas orações, e ele começa a falar assim, minha irmã, meu cunhado, né, para Devaki Vasudeva, olha tudo que eu fiz para vocês, eu matei os seus filhos, e agora, né, como é que vai ficar isso, assim? Então é bem chocante, assim, essa parte, porque Kamsa, ele tem um lapso de consciência muito forte, ele pede muito perdão, ele manifesta muito conhecimento espiritual naquele momento, só que, como de praxe dessas personalidades demoníacas, depois ele esquece de tudo, né? Depois tudo simplesmente passa e ele retorna ouvindo os ministros, ouvindo os maus conselhos, ele não consegue manter o estado de consciência de arrependimento. E isso é muito danoso para Kamsa, porque se ele mantesse aquela consciência do momento do arrependimento, ele poderia dar uma virada de chave, mas ele não consegue, né? E isso é muito importante, assim, por que ele não consegue? Ele escuta maus conselhos, ele tem más companhias na história, que vão reforçando aquele local demoníaco dele, então ele nunca consegue manter uma boa consciência, né? Mesmo que ele tenha esses lapsos de consciência. Então, aconselhado pelos ministros, ele passa a perseguir tanto aos Brahmanas quanto os Vaishnavas assiduamente. Porque isso também é explicado nas palestras de Hridayananda Maharaj, que os demônios eles queriam matar os Brahmanas porque eles entendiam que os Brahmanas alimentavam o poder de Vishnu. Então, é muito interessante assim pensar que eles entendiam que Vishnu era poderoso por causa que eles recebiam, porque ele recebia os benefícios dos sacrifícios que os brahmanas executavam. Só que não é isso que acontece, né? Vishnu, Krishna, ele é independentemente poderoso. Ele não depende de nada para ser o Todo-Poderoso. Quem depende dos benefícios que essa pessoa suprema, da sua energia pode dar, do segmento do Dharma, é justamente o cosmos material. Então os brahmanas executam esses jagyas justamente para que o cosmos inteiro se beneficie. Eu vou ler aqui o comentário do Marcos agora, que eu falei um tempo sem ver os comentários. Reverências Radha Shakti, oi Marcos, bom dia. Durga, a gente já se encontrou hoje, né? Mas de novo. Durga Devi, após este evento, fica no plano material como filha de Devaki? Isso não ficou claro na minha leitura. Então, ela vai crescer como Subhadra, né? Como irmã de Krishna. Ela não é morta, então ela cresce como filha de Devaki Vasudeva mesmo, né? E aí ela não, mas ela se manifesta como Durga para Kamsa porque Kamsa era um materialista, um asura egoísta. Mas na realidade ela é a Yogamaya espiritual e a forma dela para os devotos é Subhadra, né? Mas ela tem essa outra função, esse reflexo do mundo espiritual para o mundo material, que é o aspecto como Durga Devi. Inclusive no Krishna Book vai estar escrito assim, que os materialistas vão adorá-la como Durga e outros tantos nomes, Bhadrakali, etc. Mas os devotos vão adorá-la como Subhadra, que é esse aspecto da relação com Krishna, que é esse aspecto da Yogamaya do mundo espiritual. Basicamente, ali está dizendo que os materialistas vão adorar a energia material e que os devotos vão adorar a potência espiritual original dessa energia material. Não sei se ficou claro, Marcos. Não sei se me dá um ok aí se a resposta, se eu cheguei no local da sua pergunta. Mas ela vai crescer como uma pessoa, que nem Krishna e Balarama. Ela vai casar com Arjuna, por exemplo, né? Ela é uma das esposas de Arjuna, Subhadra. Dizem que ela era muito linda, muito doce, né? Então, depois desse aparecimento de Krishna na prisão, de todo esse cenário que eu descrevi para vocês agora, Nanda Maharaj e Yashoda estão lá com Krishna agora, né? Então já mudou assim o local do cenário. Agora o cenário é Gokula.
E aí vai ter muitas celebrações em Gokula do aparecimento de Krishna. Todos eles lá também vão perceber que é uma personalidade divina. Garga Muni, né, que é o astrólogo ali que vai dar o nome Krishna, que vai dizer essa personalidade, ela não tem karma nenhum, ela não tem nada, é uma personalidade divina, ele é único, as suas histórias vão ser conhecidas pela eternidade. Então toda Gokula vibra com o aparecimento de Krishna e tem muitas celebrações que são descritas no Krishna Book de forma belíssima, né? É um dia que, assim, se a gente quer ser uns seguidores dos Gokula Vasis ou dos Vraja Basis, o aparecimento de Krishna no Janmashtami é um dia para a gente celebrar o aparecimento de Krishna na nossa vida. Não é para a gente celebrar só a lila isolado do nosso processo espiritual. É bacana que no Janmashtami a gente medite quando eu conheci Krishna, quando eu parei para meditar sobre Deus, como que foi o meu despertar espiritual. Esse é o nascimento de Krishna dentro da gente. Como que está sendo o processo da morte dos 6 bebês, né? Dos anartas dentro do meu coração, até que Balarama, o Guru original, possa realmente se estabelecer na minha vida, para que eu possa, através de Balarama, através do Guru, enxergar finalmente Krishna chegando, né? Porque a qualquer momento é o momento do aparecimento de Krishna no nosso coração, né? Então o Janmashtami é uma data muito especial para que a gente medite sobre todos esses aspectos. Gente, eu já estou há 1 hora aqui falando, eu teria muito material para trazer, assim, teria material para umas 3 horas de live, porque tem muitos aspectos, por exemplo, no Krishna Samhita de Bhaktivinoda Thakura, sobre a simbologia de quem é Kamsa nesse aparecimento de Krishna. Kamsa é descrito como a personificação do ateísmo, e qual é o aspecto simbólico dessa personificação do ateísmo que quer exterminar a existência de Deus. E aqui a gente não está falando de um ateísmo meramente filosófico, a gente está falando de um ateísmo psicológico, principalmente, porque a gente não pode se enganar que porque, por exemplo, eu sou devoto, eu estou tentando seguir o processo, que eu não tenho ateísmo psicológico dentro de mim, né? E esse ateísmo psicológico, ele quer extirpar a coexistência de algo que não tem como fazer isso. Então ele vai enviar o quê? Falsas concepções, falsos processos, que é quando Kamsa envia os demônios para matar Krishna. Então ele vai enviando interpretações erradas, experiências errôneas, como por exemplo Putana, que é o falso guru, né, que destrói a vida espiritual de uma pessoa. Então ele vai trazer a interpretação para cada um desses asuras, quem é cada um deles. Quem quiser essa listinha resumida, eu ia ler ela toda aqui, mas eu não vou, porque senão vai tomar muito tempo. Mas quem quiser, eu fiz um resuminho traduzido dos principais lilas e dos demônios e o que eles significam, né? O que cada um significa. Eu posso enviar depois por WhatsApp, por e-mail, pode me pedir, tá certo? Então, para finalizar essa fala de hoje, eu não vou me estender mais, o Brahmarti também tem outra live para dar aqui, eu já estou tomando o tempo dele um pouquinho. Mas, como conclusão, é bom a gente entender que Krishna ele não vem somente para intervir nessa luta de devas e asuras no sentido cósmico, né? Esse é o aspecto cósmico da dualidade, da intervenção e tudo mais. Mas Krishna cria todo esse cenário justamente para que ele possa dar uma oportunidade às almas condicionadas de visualizarem o que é impossível de visualizar sozinho, que é a realidade espiritual. Então a gente está numa região assim muito diferente. É como se fosse um pontinho negro obscuro lá naquela realidade eterna, e só um pontinho, e tem um pouquinho de almas aqui, por mais que sejam trilhões de universos e um número incontável pra gente, a realidade material ela é muito diminuta perto da realidade espiritual, e tem muito mais almas liberadas do que almas condicionadas. Então essa é uma manifestação da misericórdia de Krishna, porque Krishna está sempre querendo que a gente vá para ele. Então Krishna está executando essas lilas maravilhosas em diversos universos eternamente. Ele está se exibindo, ele está se mostrando, ele está chamando seus associados, e essas lilas são perfeitas, elas têm significância perfeita, justamente para poder atrair a nossa mente para ele. E aí tem toda a sucessão discipular para explicar para a gente o significado oculto delas, né? Elas parecem muito complicadas, etc., mas na realidade não. Quando a gente recebe a compreensão adequada, a gente vê que Krishna não ia fazer algo banal, superficial, né? Ele vai criar histórias perfeitas. Essa é a natureza do Supremo. Ele é perfeito, tudo que ele faz é perfeito e é completo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi uma fala
Contei várias coisas, trouxe muita informação, mas eu espero que tenha sido útil para vocês, que a gente possa compreender esse aparecimento de Krishna ou de Amastami como a corda que tira a gente do poço da natureza material, e que se a gente fixe nessas lilas, se dedique a estudá-las, se dedique a compartilhar sobre elas, leia sempre, não fique confortável e satisfeito com uma compreensão, eu já entendi essa história, é assim. Não, os significados das lilas de Krishna são vastos, então vale muito a pena a gente sempre estar estudando e se dedicando em compreender mais e mais, né? Então é isso. Minhas reverências a todos vocês. Eu espero que todos tenham um ótimo dia Amastami amanhã, um ótimo dia do aparecimento de Krishna. Srila Prabhupada ki Jai. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Para mais? Aqui.